É isso aí, galera, tá começando mais um Tape Nerd. Como a gente prometeu, a gente vai falar sobre os 3 grandes heróis da DC, que é o Batman, que já falamos bastante sobre o Batman, inclusive, né, Sérgio? Mais do Batman, né? Agora do Superman, e no último mês de novembro, antes de estrear o Liga da Justiça, nós vamos falar sobre a Mulher Maravilha. É isso aí, galera. Então, Superman. Bom, finalmente vou falar de um herói que presta. Sinceramente, 4 programas pra falar do Batman, não sei de onde é que a gente achou tanto assunto. Era assunto, né, cara? A galera se empolgou com o Batman, né, cara? É, um pouquinho só, né, mas é bom saber que o primeiro super-herói é o Superman. Aliás, junho de 1938 saiu o primeiro gibi do Super-Homem, e esse gibi aqui foi revolucionário. Não existia gibi de super-herói antes. O que vendia na época era os pulps, que eram os livrinhos de bolso, e as tiras de jornal. Inclusive tem uma coisa assim que o pessoal que era desenhista, escritor de história em quadrinhos, o pessoal ganhava menos do que aqueles que escreviam para jornal. Tipo Alex Raymond, que escrevia para o Flash Gordon, Buck Rogers, Tarzan. As tiras de jornal, o Fantasma é de 1936. É anterior ao Superman. É anterior, né? O Mandrake é de 37, tem o Popeye é de 29, ou seja, tinha todos esses personagens assim que já saíam no jornal, mas não saíam em histórias em quadrinhos ainda. Bom, os criadores eram o Jack Siegel e o Joe Shuster. Um era, digamos assim, um nerd padrão, de óculos e tudo mais, e que escrevia as histórias, era fã de ficção científica. Ele era fã principalmente do H.G. Wells. O H.G. Wells foi o que escreveu A Máquina do Tempo, e O Homem Invisível e o Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos foi uma coisa assim, porque a gente pensa que Guerra dos Mundos foi nos Estados Unidos, mas não, ele foi escrito na Inglaterra, na virada do século XVIII para o século XIX, e aquilo abriu a cabeça das pessoas. Outra obra bem marcante foi o Frankenstein, da Mary Shelley. Aquela época estava começando a Revolução Industrial, estava mexendo muito com a cabeça das pessoas. E o pessoal, os escritores, estavam criando histórias assim fantásticas. Até onde que a ciência pode nos levar? Isso foi um prato cheio para escrever o primeiro Superman. Até o Siegel, ele já tinha uma outra história que era O Reino do Superman, que contava a história de um cara que sofreu uma experiência, ganhou poderes e depois ele... digamos assim, ele passou do lado do mal. Yesterday's loss leads to madness. And God becomes tyrant. Coincidência? Acho que não! Começava a controlar as pessoas. E a história termina com ele desafiando Deus e caindo um raio na cabeça dele e ele morrendo. Não diga! Digo sim! Que coisa! Tá. Não diga, digo, que coisa? Isso é tudo que sabem dizer? É que a dona Florinda não está em casa. Não diga! Digo! Que coisa? Por que será que o Super-Homem tem essa... Querendo ou não, a maioria da galera fala mal do Super-Homem. Tu não acha, Sérgio? Primeiro porque ele coloca a cueca por cima da calça. Mas... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora falando sério,
Isso tem uma questão, tem uma questão de ser pelo rascunho do A cueca, ilustrador. a cueca pra fora das calças. Só pra constar, o Batman também usa cueca pra fora das calças. Usava cueca. Assim, O pessoal fala só que o Super-Homem usava cueca, que era vermelha, mas a né? calça- Era uma coisa mais... o Schuster, que era o desenhista, ao contrário do outro que era nerd, usava óculos, ele era autorofilista, gostava de trapezista Gostava de uma de circo. sunguinha, usar aquela, né? Teve um filme de 1926 que fez muito sucesso na época ali, que era agora não me lembro o nome ali, talvez dá pra botar nas referências. Né? Errou! Que era sobre o circo, e aquilo ficou no imaginário das pessoas. Então, para eles, os trapezistas que usavam roupas coladas e os halterofilistas que usavam só a sunga ali para poder expor os músculos que não tem muito, né? Era uma Então, figura de inspiração pro Superman, né? quando ele usava essa roupa, esse colã, esse macacão aqui, esse macacão ele foi tirado também do Buck Rogers e do Flash Gordon, que eram outros heróis da época, dos pulps e das tiras de jornal, que eles já usavam essas roupas. E assim, era uma roupa bem chamativa. Ele usar a cueca por fora das calças era a roupa dos halterofilistas, dos caras fortes, dos caras... Mas aí vem uma coisa que vem o filme de 1978, né, que é o filme do Superman, que independente de ele usar a cueca por cima da calça ou não, foi um grande filme. Calma. Com Mas tempo. antes de chegar no Superman... Tinha uma série de TV. Por exemplo, vocês assistiram o primeiro filme do Batman? Vocês assistiram o primeiro filme do Batman ou o primeiro filme do Super-Homem? Primeiro do Super-Homem. Super-Homem? E no cinema? Que vocês viram no cinema? Sim, o Super-Homem eu vi no cinema. Viu no cinema? Sim, Qual o Super-Homem? Super-Homem? O 1, 2 e 3. Tu viu no cinema? No cinema. O cinema chegava mais... demorava mais para chegar aos filmes. Então, lá por 86, 87, eles transmitiam, eles Que o primeiro é de exibiam... 79, eu O acho. primeiro é 78, é. Primeiro é 78. Então os filmes eram exibidos ali em 86, 87, foi exibido todos os filmes do Superman no cinema. Então eu assisti o Superman, os 3 filmes no cinema, e o Batman eu assisti em VHS. Não, é que assim, Só na TV. a teoria que eu tenho é que tu desenvolve um apego maior conforme a época. Porque quando, por exemplo, a galera pegou uma Batmania ali em 89 e depois outra Batmania ali com o filme Do Nolan. Nolan, o pessoal pirou. A mesma coisa, os Vingadores. Quem conhecia o Homem de Ferro, Capitão América e Thor? É verdade, Pouca pouca gente gente conhecia. Hoje Vingadores está dominando. Com certeza. O cinema é uma mídia que influencia muito. Superman, o filme de 78, foi o que marcou a minha geração, porque eu fui criança lá nos anos 70, fui criança na década de 70, viu? Quando saiu... Aliás, esse filme só saiu por causa do Star Wars. Star Wars vendeu muito e daí deram dinheiro para fazer uma superprodução. E eles contrataram o Marlon Brando. E eles contrataram o Marlon Brando e eles queriam que quem dirigisse fosse o George Lucas, inclusive, né? Eles chegaram a convidar o George Lucas para fazer a direção do primeiro Superman. Chamaram o mesmo roteirista do Poderoso Chefão. Ele escreveu todo um roteiro e foi abandonado. Eles não ocuparam nenhuma linha daquele roteiro, enfim, e acabaram usando um outro roteirista para fazer aquele grande filme que é o Superman. É que o Richard Donner queria que o Super-Homem, quem assistisse o filme, pensasse que ele realmente podia voar. Porque o que fez a diferença do Superman em relação a outros heróis que já existiam era o superpoder. Ter os superpoderes, ser forte, era um diferencial. Por exemplo, hoje se reclama que o Superman é poderoso demais. Mas daí eu pergunto, por exemplo, e Dragon Ball que faz bastante sucesso. Sim. O Goku não é poderoso demais? É poderoso. Cada vez ele fica mais super. Essa super, última super, fase... super. Que ele tá com o cabelo azul agora, né? Não, já Mas passou eu acho que nessa até fase. Hoje, Já, meu uma Deus, das dificuldades de fazer então, um jogo bacana do Superman é justamente por isso, pela a quantidade de de poderes. poder que ele tem. Eu, particularmente, do Dragon Ball também, eu não consigo um jogo do Dragon Ball me apegar por ter essa gama de poderes. Realmente é uma lacuna a falta de games do Super-Homem. O único game que a gente lembra do Super-Homem são 2. O do Nintendo 64, que é uma tragédia, e o Injustice 1 e 2. O 2 tem um momento muito legal que tu pode escolher entre o Batman e o Superman para encerrar a história. Mas enfim. Mas eu abro um parênteses forte pra morte do Superman. Na sim. época dos 16 bits ali,
quando explodiu essa HQ, que para a maioria das pessoas que não eram tão fã, até os que não eram tão fãs do Superman ficaram curiosos, como assim o Superman morreu? Então, o game do Super Nintendo, né, saiu logo quando estava tendo uma queda nas vendas de HQs ali na década de 90, né, do Bom, Superman. aí eu acho que daí o César... Já que tu falou da queda de vendas, a gente tem historiadores das histórias em quadrinhos. Olha só, tem caras que escrevem livros. Quando a gente for falar de quadrinhos, vou mostrar os livros que os caras estudam a história da história em quadrinhos. E uma das coisas que eles fazem é dividir os quadrinhos em 4 eras. A era de ouro, que é da década de 30 até 50. A era de ouro é quando foi criado, a partir do momento que foi criado o Super-Homem, houve uma explosão de super-heróis que foram criados. Inclusive aquele morceguinho lá de segunda categoria. O Batman. O Super-Homem foi criado em 38 e o Batman em 39. A Marvel, em 39, criou o Namor, o Tocha Humana, em 41 o Capitão América, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o The Flash e tantos outros personagens foram criados nos anos 40. E quando os Estados Unidos entrou para a Segunda Guerra Mundial, a venda de quadrinhos explodiu. Porque assim, o pessoal não tinha televisão, só tinha o rádio, o gibi e os gibis foram e cinema. Só que daí então veio uma CPI do Congresso norte-americano e foi criado o Código de Ética, Authority Code dos Quadrinhos, que foi uma autorregulamentação. O que aconteceu? Os quadrinhos passaram a vender muito pouco. Por outro lado, abriu espaço também para histórias de ficção científica ainda mais. Mas mesmo assim, a DC se manteve, o Lanterna Verde foi repaginado, o The Flash foi repaginado, o Batman teve que enfrentar alienígena, teve que enfrentar bandido. O Super-Homem cresceu nessa fase assim, e cresceu tanto que ele ficou... quando ele começou ali, ele saltava prédios, agora ele voava e ele empurrava um planeta com as mãos ali. Sempre que tem uma época de repressão muito grande, parecido com o que está acontecendo agora, do avanço do conservadorismo e tudo mais, teve uma época, chegou a Era de Bronze. A Era de Bronze foi quando foi rompido o código de ética, tanto que nas capas já não aparece mais o código de ética. Um dos primeiros que rompeu foi o Stan Lee. Foi a pedido do próprio governo dos Estados Unidos fazer revista sobre drogas. E na DC, a DC estava perdendo espaço para a Marvel e passou a contratar autores que eram da Marvel. E veio toda uma geração da contracultura norte-americana, escritores assim, progressistas, do movimento negro, movimento dos direitos civis, direitos humanos, e o pessoal criou uma nova revolução nos quadrinhos, que é a chamada Era de Bronze. Por exemplo, o Lanterna Verde, Arqueiro Verde, com temas sociais. E o Super-Homem nessa fase ele ficou um pouco deslocado, porque ele tinha poderes assim inimagináveis e não funcionava aquele realismo, porque se ele tem tantos poderes, por que não acaba com a fome no mundo? Porque na Era de Bronze o pessoal estava preocupado com questões sociais. Tipo aquele vídeo que nós estávamos conversando do Alex Ross ali, que é ele tentando acabar... Época, né? Não, ele tenta voltar para essa época, assim, mas não era dessa época. Então, usando a Era de Bronze, o Super-Homem já começou a baixar as vendas dele. Mas mesmo assim, o Super-Homem vendia mais que o Batman nos quadrinhos. Até que chegou a chamada Era Moderna. A DC, para tentar chamar novos leitores, fez a Crise nas Infinitas Terras. E chamou outros autores que eram da Marvel, para recriar os super-heróis. O Frank Miller recriou o Batman, o John Byrne recriou o Superman, o Jorge Pérez, a Mulher Maravilha. 2 obras marcaram essa época, que era o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas do Batman. O que aconteceu nessa época? Até então, o mocinho era o mocinho. O Super-Homem convivia bem nessa época. O Super-Homem era o símbolo da virtude. Uma coisa que o Super-Homem desde o início é símbolo da virtude. Tem 2 características que o Super-Homem sempre tem que ter, que é o altruísmo e não desistir jamais. Então ele tem essas 2 características. Se faltar uma dessas características, não é o Super-Homem. E lá para cá, desde o Cavaleiro das Trevas ali e o do Watchmen,
o anti-herói passou ao primeiro plano. Por exemplo, o Wolverine era um personagem que era fodão. Pela questão da imperfeição também do personagem. Mas também tinha outro lance assim que os personagens mais fodas estavam ganhando mais destaque, sabe? Então aquela coisa assim de que ser bonzinho é ruim. Ah, sim, eu acho que até hoje tem essa visão, assim, né? Que... Tanto que eles deram um jeito de matar o Superman. Mas eu até acredito porque esse, agora ele não é mais o herói perfeito. As pessoas até se identificavam, eu também não sou perfeito. Então acaba se O identificando. último trailer agora da Liga da Justiça, eu acho que dá uma analisada nesse sentido, né? Acabou a esperança, tem aquela a reflexão, o que vai ser agora sem o Super-Homem, né? Eu tô com medo de assistir, porque eles entregam tudo. O que vai acontecer, né, cara? Mas enfim, é isso. Galera, agora a gente vai fazer uma próxima sobre os quadrinhos do Super-Homem e Super-Homem nas mídias, aí a gente fala mais sobre cinema, enfim, é isso. Valeu, galera. Beleza. Tchau.